Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, Namastê pessoal, pessoal da TV São Tomé das Letras, a Karen, o Joel, as pessoas que me ouvem pelo YouTube depois. É um prazer estar aqui com vocês, Namastê a todos. E continuando aquela minha série de relatos, né? Eu resolvi daqui pra frente colocar mais os relatos, porque morre comigo. Eu tenho milhares de relatos, entendeu? Nenhuma oportunidade quase de palestrar, nem nada. E então, assim, o que acaba acontecendo é que, de pesquisar as coisas mais a fundo, e o que acaba acontecendo é que aquele relato fica por isso mesmo. Então, o que acontece é que eu resolvi, quando aparece um relato assim um pouco diferente, né, daquela abdução Grey normal, e quando eu percebo que a pessoa é desejosa de divulgar, eu geralmente estou divulgando, se tiver algum diferencial, né? Claro que existem muitas pessoas que têm muito pudor e tal, né? Hoje eu vou falar de um vídeo, né? De um relato que me veio por um rapaz chamado Léo, tá? Só que o Léo, ele não é o pessoa que passou pela situação. Ele conta a história de um amigo dele chamado Jerry, like o Tom e Jerry, tá? E esse Jerry, ele passou por uma, nome já engraçado, né? Mas tem gente que põe nome americano, né? Michael Jackson, Whitney Houston, essas coisas, pôs Jerry no menino. E esse Jerry teve uma experiência com um ser daqueles barra pesada, que eu não saberia nem dizer se é um ET, se é um vampiro, se é um demônio, se é o que é aquilo, né? Mas assim como ele me mandou para uma coisa ser uma coisa ufológica, né? Por ser tá dentro daquilo que a gente chama de visitação noturna, porque o ser apareceu no quarto dele, do Jerry, né? Então, assim, foi uma aparição muito terrorífica, que começa com, mais ou menos na adolescência dele, e se repetiu umas 3 vezes. Tá? Eu vou colocar aqui para ler o texto dele, né? Bom, esse caso que aconteceu comigo, né? Esse é o Léo falando. Não, gostaria de contar pessoalmente ontem, mas não deu, porque ele ia naquele evento do Cooling lá na Zona Leste, que eu palestrei, mas aí ele não apareceu. Bom, foi o seguinte, ele se chama Jerry, caso você queira fazer um registro sobre o caso, o nome dele é esse mesmo, como Tom e Jerry. Bom, aconteceu quando ele era ainda apenas um garotinho de 12 anos, estava em seu quarto, deitado na cama à noite, quando de repente ele começou a sentir uma presença no quarto. Começou a presença no quarto, né? Já sabe. Geralmente é ET, né? Mas assim, existem outras coisas também que entram no quarto, espíritos, né? Ficou assustado e se cobriu por inteiro. Ele começou a sentir cada vez mais a presença chegando mais e mais perto dele. Aí ele resolveu tirar o cobertor e olhar, e quando viu era um ser escuro, na forma humana e mesmo com olhos vermelhos. E seu corpo parecia ser algo embaçado, com riscos saindo do corpo, né? Quer dizer, o que seriam riscos saindo do corpo? Riscos de energia, né? Assim que ele viu isso, ele se cobriu de novo, e quando olhou novamente, o ser não estava mais lá, né? Depois de alguns anos, ele viu novamente este ser, mas foi só umas 2 vezes e de relance, presumo que no quarto, né? De noite novamente. Atualmente ele diz não ter visto mais o ser, agora ele tem 18 anos. Vou lhe mandar uma foto do desenho que ele fez no Paintbox. Está ruim o desenho, mas dá para ter uma noção. Está aqui o desenho, né? É bastante horripilante, né? A criatura. Não é, passa bastante daquela coisa de Grey, reptiliano, e que a gente está acostumado. Mas assim, esse ser, se ele era um ser que soltava riscos e não tinha uma forma definida, que eu entendi, né? Pelo que eu entendi no relato do Léo, quer dizer, já é um relato de terceiro, né? Eu entendi que se trata de um ser ômega, de um ser, o que é um ser ômega? Um ser ômega é um ser que não apresenta um corpo físico, é um ser puramente energético, mesmo que essa energia seja, em geral, luminosa, bondosa, angelical, são seres de luz pura, de luz branca, ou luz amarela, de luz azul, emanando uma forma humana, mas também tem uns que a gente entenderia como trevosos, né?
seres que formam uma espécie de mancha escura, preta, ou que dardejam essas luzes, esse fogo saindo do corpo deles, mas assim, é uma coisa assim, como se fossem dardos, né? Como se fossem, o que fica bastante assustador. Os olhos vermelhos, né? Os olhos vermelhos são associados a uma coisa demoníaca. Então, mesmo que o ser não seja agressivo nem nada, só pelo olho vermelho a pessoa já vai se assustar muito, né? Porque quando a gente vê criaturas de olhos vermelhos, a gente tem assim uma sensação de associação até com os filmes de horror. Você encontra até, já vi chaveirinho assim com lobisomem, vampiro com olhinho vermelho, né? Então a criatura pareceu muito demoníaca para ele. Não fez nada, né? Na verdade ele se cobriu a cabeça, não sabe o que o ser fez, se fez alguma coisa, né? Bom, eu tenho uma história parecida, muitos anos atrás, quando eu... Por que eu acredito que é uma coisa ufológica? Que eu acredito que um ser ômega é um ser extraterrestre não material, um ser extraterrestre que se apresenta para você na sua forma espiritual. Porque há muitos anos atrás eu tive uma experiência bem parecida com essa do Jerry, que eu dei uma prova de inglês, eu sou professor de inglês, dei uma prova de inglês para um rapaz que era muito rico, e ele começou assim, meio que a choramingar durante o teste, falou assim, pô, meu pai não vai gostar, eu não sei nada. E eu escutei aquilo e voltei para a escola, depois de dar o teste, eu dei teste no escritório dele, voltei do teste e comecei a contar para as pessoas como se fosse uma piada, né? Falei assim, olha só que cara, aquele cara tão, sabe, que anda naquele super carro, que usa aquelas super roupas e tudo mais, e que na verdade tem medo de fazer um testezinho bobo desses, né? Que menino, né? Que bundão, né? Bom, fiz esse tipo de comentário. E as pessoas deram muita risada, eu dei muita risada, os outros professores deram muita risada. Foi uma coisa assim meio sem ética, vamos dizer assim, uma coisa que não foi legal, né? Assim, é coisa de ser humano, né? Fofoca. Bom, aí eu fui deitar naquela noite e, como vocês sabem, né? Eu tenho contato e tal, então eu tenho toda uma linha porque tem que manter. Aí quando chegou de noite, eu senti uma mãozinha gelada tocar o meu pé, né? Eu, que é isso? Quando eu olhei, né, tinha um ser que era, isso eu nunca vou esquecer, isso foi muito aterrorizante. Tinha um ser que era só o vazio da silhueta dele e em volta dele fogo. Fogo como se fosse... Sabe quando você acende o gás do teu fogão e sai aqueles foguinhos, né? Então, em volta dele tinha um foguinho vermelho, mas dentro dele não tinha nada, né? Aí ele falou assim para mim telepaticamente, você riu daquele jovem humano de manhã, não foi? Esse é seu teste agora. Na hora do teste dele você riu. Agora é a hora do seu teste. Ria. Ria muito. Você, ria. Por que não está rindo? Quer dizer, ele veio me dar uma lição, entendeu? Porque, por exemplo, no meu caso, como eu trato com pessoas abduzidas e tudo mais, entendeu? Com pessoas, entendeu? Então, de uma certa forma, não vou dizer, estou assim, auxiliando os extraterrestres, né? Mas de uma certa forma acaba representando os extraterrestres, entendeu? Então eu tenho que manter uma certa linha, né? E assim, eu não posso, não me é permitido debochar de uma pessoa que se diz abduzida, não é permitido debochar de uma pessoa que viu um UFO, como muitos ufólogos por aí fazem, é uma total falta de contato com o ET fazer uma coisa dessa, porque o ET não quer que você ria de ninguém, entendeu? Você tem que obrigar. As pessoas estão falando a verdade até que se prove o contrário. Claro que tem pessoas mentirosas, fantasiosas, e tem pessoas querendo aparecer, mas mesmo assim, entendeu? Você filtra, não publica se você não acha que é verdade, mas também não precisa tirar sarro publicamente, né? Então, por exemplo, no caso eu tirei sarro do garoto, que realmente tem um pai muito severo e que deve, se ele fosse, se eu tirar menos que 8, meu pai vai me punir, né?
E eu falei assim, o menino de... O garoto, o menino não, o cara tinha uns 25 anos, né? Eu falei assim, poxa, um marmanjo desses, com medinho do papai, mas é porque ele trabalhava diretamente com o pai, né? Só que ele foi muito deselegante, e eu me arrependo de ter feito aquilo, e se não me arrependi, tive a minha lição à noite, né? Agora, por que apareceu pro Jerry isso daí? Difícil dizer, porque eu não sei que tipo de sensação o Jerry teve no dia seguinte. Por exemplo, muitas vezes essas entidades muito escuras, muito trevosas, são vampiras, né? Quando o adolescente ele produz muita energia sexual, tá? Ele produz muito hormônio, ele produz muito desejo sexual, entendeu? E isso é um prato cheio para uma série de entidades que a gente chamaria na cultura medieval de incubus súcubus, né? Quer dizer, são seres que se alimentam da sexualidade humana, são seres que se energizam com a sexualidade humana. Então, por exemplo, talvez ele tivesse, se ele foi lá dar uma arrancada da energia vital dele, porque ele tivesse talvez uma sexualidade muito intensa. É uma teoria, né? Ou também existe uma coisa assim, por exemplo, ele pode ter feito uma coisa muito errada, eu já vi isso, pessoas que são visitadas por seres muito trevosos, com aparência muito horripilante, com muita frequência, entendeu? E você descobre que aquela pessoa fez altas maldades, entendeu? Tem crimes, às vezes assassinou pessoas, ou lesou pessoas financeiramente, e como que o mundo espiritual manda um aviso prévio do que vai te acontecer, entendeu? Não dizendo, falando no sentido católico, vai para o inferno, mas praticamente isso, né? Vai, se você quiser, for espírita, vai para o umbral inferior, ou vai para algum lugar não bom, entendeu? E a espiritualidade ainda te dá a canja de mostrar, olha, se você continuar fazendo isso, você vai mesmo para esse lugar que a gente está falando, né? Então, assim, existe um momento da vida da gente que, por exemplo, aquilo que aqui se faz, aqui se paga. Não sei se o Jerry, não conhece esse garoto, não sei. Quem está me falando é uma terceira pessoa, o Léo que está me contando. Eu não sei se teria que conversar com ele, fazer uma anamnese, né? Para ver se ele fez alguma coisa de muito errado, ou se ele tinha algum vício, entendeu? Alguma coisa que atraísse uma entidade, se a gente for dizer espiritual, muito negativa, né? Porque a gente atrai o que a gente é, entendeu? Né? Ou se a entidade realmente era vampiresca e atacou o garoto sem motivo, tá? Mas é uma coisa muito interessante. É extraterrestre ou é espiritual? Não sei. Não sei porque eu não sei se existe raça de ET, entendeu? Não é Grey, não é reptiliano, é uma coisa diferente. Então eu não saberia te dizer o que extrata aquilo. Tá falando isso já pro Léo, não sei. Tá bom? Espero ter respondido a contento. Eu sei, então a gente sabe tão pouco, na verdade. Eu conto a história mais para que vocês encontrem. Muitas vezes você passou por uma coisa parecida e não tem com quem falar, né? Para que você encontre uma ressonância, fala assim, não, isso aí acontece com as pessoas, do que exatamente para dizer assim, olha, isso é de natureza extraterrestre, isso é uma descoberta ufológica. Não sei, não sei, não sei. Um espírita diria que é um espírito sem luz, é um espírito umbralino, entendeu? Um católico diria que é um demônio. No meu caso, pode ser um ET, uma entidade ômega. O que a gente sabe, né? Tá bom? Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico e Namastê.